acredito eu, mas olha a maioria. Tem mais gente sendo batizada lá do que aqui. Tem mais gente com Jesus do que com João. Eu acho que o de Jesus é melhor. Eu acho que o de Jesus é mais top. Ó, vocês estão perto? Houve uma questão, um debate entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. Envolve água. Qual batismo de verdade aqui? Qual batismo que limpa as pessoas aqui? O do Jesus ou o do João? E os caras estão debatendo o negócio de purificação. Água, se mergulha, se joga na cabeça. E como é que acontece? Aí de repente os discípulos do João disseram: vamos ao mestre, bora falar com o mestre, porque aí o mestre responde para nós. Só que aí o camarada que levantou a questão do debate, o judeu, falou bem assim, acredito eu, mas olha a maioria. Tem mais gente sendo batizada lá do que aqui. Tem mais gente com Jesus do que com João. Eu acho que o de Jesus é melhor. Eu acho que o de Jesus é mais top. Ó, vocês estão perdendo. Alguma questão foi levantada e você percebe isso nas palavras dos discípulos de João. Os discípulos de João vieram para o mestre, versículo 26, foram ter com João e disseram: Rabi, mestre, olha só, eles estão debatendo sobre purificação. Quando os discípulos do John abordam o John, ele não fala sobre o judeu, eles não falam sobre a purificação, eles não falam sobre o debate. Olha como eles abordam João no versículo 26. Foram ter com João e disseram: aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e está todo mundo indo atrás dele. Espera aí, o versículo 25 tem que se conectar com 26. Houve uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca de purificação, água, mergulho, batismo, e foram ter com João, debateram lá e disseram: vamos levar esse assunto ao João, porque aí ele resolve. Mas eles não levam o assunto, eles levam contenda. Eles não levam a ideia no campo das ideias, eles levam comparação. Eles falam de um modo a construir barreiras entre Jesus e João. Olha só, não tem aquele que tu disse que é o Cordeiro de Deus? Não tem aquele que tu disseste que é o caminho? Sim, a gente está perdendo um membro para eles. Os seus discípulos estão se tornando discípulos dele. Meu Deus do céu, eu falei na introdução da palavra que essa era a missão de João, mas os discípulos de João parecem não terem entendido isso. Agora estão comparando a igreja de Jesus com a igreja de João. Aí João vai quebrar essa comparação, João vai quebrar essa contenda pregando. Quando eles falam assim, João responde: o homem não pode receber nada se do céu não for lhe dado. O que João está dizendo é: se o ministério dele está crescendo, quem está fazendo isso é o Pai. Segundo ponto da pregação de João, versículo 28. Vocês são testemunhas do que eu disse, eu não sou o Cristo. O que João está dizendo é: o que vocês estão fazendo aqui? Eu não sou o Cristo é Ele. João continua apontando para Ele. Versículo de número 29. Olha como que João vê as pessoas que estão com Jesus. Se perde não. Olha que João diz: aquele que tem a esposa é o esposo. Ou seja, se está todo mundo indo para lá, são as pessoas que o aceitam como noivo. Está todo mundo indo para o noivo. Isso é bom, porque o noivo é ele, não eu. E quem é tu, João? Eu sou amigo do noivo e eu fico feliz só de ouvir a voz do noivo. Ah, irmão, que coisa linda. João está dizendo: as pessoas
As pessoas estão indo atrás dele, a multidão lá está aumentando, mas tem que ir mesmo, porque ele é o noivo, a igreja é a noiva. Eu, como profeta e primo dele, só escuto ele pregar e minha alegria já está completa. Os discípulos estavam dizendo: João, tu tem que pregar mais, porque o povo está indo ouvir ele pregar. Ao invés de ouvir tu pregar, o povo está ouvindo ele pregar. Aí João diz: que bom que ele está pregando, porque a minha alegria é escutar ele pregando. Ai, irmão, olha o legado que João está construindo de humildade. Assim, pois, minha alegria é completa. Olha o glória lindo que tu vai dar. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Ai, irmão, quer construir legado? Reconheça que tem gente maior do que você. Reconheça que tem gente que canta mais do que você. Reconheça que tem gente que prega mais do que você. Reconheça que tem gente que sabe mais do que você. E se seu ministério for menor que o outro, não olhe com inveja, não olhe com ciúme, mas diga como João: ninguém tem nada se o céu não dá. Ninguém tem nada se o céu não dá. Ninguém. Deus sabe a sua porção. Deus sabe a minha porção. João está vendo o decréscimo de seu ministério e o acréscimo do ministério de Jesus como algo vindo de Deus. Cumprimento do seu chamado. Aí ele diz: aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Aí agora ele fala no versículo 35, o pai ama o filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. O que João está dizendo é: ele é o filho unigênito e o pai deu tudo na mão dele. Só quem pode, fala assim após mim: Tramontina. João cortou na raiz a comparação dos discípulos. O pastor falou aqui, e eu vou refrescar a memória de vocês. Não é João e Jesus que estão competindo. Não é João e Jesus que estão contendendo um com o outro. São os discípulos de João querendo colocar os líderes um contra o outro. Puxa-saquismo, inveja, ciúmes, comparações desnecessárias, um lado escolhido em detrimento do outro, o reino dividido, ninguém prospera. João corta com a pregação. Tu lembra da comparação que o pastor contou aqui? O cara disse: Pastor Moisés, tem dois que não estão aqui, estão lá fora, mas estão dizendo que tem a mesma unção que tu tens. Aí o pastor Moisés disse: quem dera que todo mundo tivesse a unção que eu tenho. Isso é legado. O que? Você desejar que todos cheguem onde você chegou, que todos tenham o que você tem. Legado é o que eu construí, não é para mim. Josué, o que Deus me deu, eu desejo que todos tenham, que todos sintam. Agora, você lembra também de Davi e Saul? 1 Samuel capítulo 18, as mulheres cantavam: Saul matou milhares. Aí as fãzinhas de Davi: e Davi matou 10 milhares. Aí fizeram a comparação. Saul disse assim: daqui a pouco vão querer dar o reino para Davi. A perseguição contra Davi aumenta por causa de comparações desnecessárias. Lembra de Paulo? 1 Coríntios capítulo 1 e 1 Coríntios capítulo 3. No capítulo 1, Paulo inicia. No capítulo 3, ele arrebenta. No capítulo 1, ele diz assim: está tendo contenda entre vocês,
Porque um está dizendo que é de Paulo, outro está dizendo que é de Apolo. Por acaso está Cristo dividido? A pergunta é: será que tem um pedacinho de Cristo em Paulo e outro pedacinho de Cristo em Apolo? Não. Ele pergunta: vocês foram batizados em meu nome? Não. O que ele estava dizendo é: vocês foram batizados em nome de Jesus, e Jesus não é divisível. Jesus não está sendo dividido. Se Jesus não é dividido entre nós, por que vocês ficam fazendo divisão na igreja com comparação boba? Aí no capítulo 3, Paulo disse assim: sois meninos, sois carnais, vocês não suportam palavra profunda. Por que pastor Paulo está falando assim da gente? Porque aí na igreja tem grupos céticos. Tem um grupinho que diz: eu sou do pastor Paulo, ele não fala muito bem, mas ele tem poder, ele ganha alma, ele faz milagre. Aí tem outro grupinho mais chatinho: eu sou de Apolo, Apolo é eloquente, Apolo fala bem, Apolo cumpre a regra da hermenêutica e da exegese. Aí vem outro grupo: eu gosto é de Pedro, Pedro manda é pro quinto dos infernos se não converter. Pedro é retado, eu gosto é de Pedro. Aí Paulo diz assim: quem planta é só servo, quem rega é só servo, nem quem planta nem quem rega é alguma coisa. A glória é de Deus que dá o crescimento. Eu planto, Apolo rega e Deus dá o crescimento. É Paulo cortando a contenda. É Paulo, vou repetir, é Paulo cortando a contenda com Bíblia. Moisés rompeu a contenda de Josué com os camaradas que profetizavam com humildade. João rompeu a contenda pregando e também se humilhando. Aí eu te pergunto: o que você faz quando alguém chega diante de você e humilha o outro para te honrar? E chega diante de você, critica o outro para você se sentir bem. Querida, querido, se você tem que ver alguém ser humilhado, pisado, criticado para se sentir bem, você precisa aprender com John. Você precisa nascer de novo. Quando chegaram querendo falar mal de Jesus, o John disse que ele cresça e que eu diminua. O que ele está recebendo veio do céu. Você é medíocre. Se tem que me criticar para te elogiar, se tem que me derrubar para te levantar, você é nenê, bebê. Mas Jesus não é babá, igreja não é berçário. Amadureça. Spurgeon pregou numa conferência e falaram assim para ele: rapaz, tu foi o melhor pregador, tu arrebentou, foi top. Isso aqui é para quem está ligado. Tu foi o melhor pregador, nunca vi algo tão lindo. A resposta de Spurgeon: o diabo falou a mesma coisa para mim.